O que você não usa, você perde. Isso a vida nos alerta, mas nós estamos ouvindo. E dentre os textos que eu ouvi, um foi de Jim Rohn, que ele, fazendo uma palestra, ele disse: What you don't use, you lose. E é um provérbio que nós conhecemos muito, que costumamos dizer: o que a gente não usa, a gente perde. E muitos estão perdendo coisas que nem sabia que tinham. Muitos estão perdendo coisas pelas quais lutaram. As perdas são de diferentes aspectos, as perdas são várias. E eu gostaria então de perguntar o seguinte para vocês, porque foram perguntas que eu me fiz hoje também. Como nós temos lidado com os fatos diários? Apenas lamentamos ou seguimos em frente sem questionar? Ou nos perguntamos o que realmente estamos fazendo para transformar a realidade à nossa volta? Vivemos em um tempo em que, para muitos, a crise emocional é terrível. Uns têm se preparado, outros não. Uns têm levado a sério, outros não. Mas a saúde mental não é mais um item de luxo, é uma necessidade urgente. E as pessoas estão cada vez mais ansiosas, sobrecarregadas, desconectadas, lendo apenas tragédia, tragédia, tragédia. E nessa desconexão, vai a desconexão de si mesmos, dos seus familiares, e aqui vem, já que eu falo aqui para um público que tem mais alinhado a mães, se desconectando não apenas de si mesmo, mas dos seus filhos. Não é da sua criança. Quando a gente fala criança, a sua criança é você, lá pequeno, que talvez esteja bem desconectado também, né? Mas talvez esteja vivendo apenas as dores que viveu como criança de uma forma inconsciente. Então, quando a gente fala de a sua criança, não é a criança o seu filho, mas é criança a sua pessoa infantil. E quando a gente fala os filhos, o meu filho, o seu filho, então sim, a gente se refere à criança que você colocou no mundo, ao bebê que você colocou no mundo, essa pessoa que precisa do seu cuidado. E pensando nisso, então, eu trouxe essa reflexão hoje, pensando nisso, nessa desconexão que começa cedo, muitas vezes dentro de casa, nos pequenos hábitos que escolhemos ou negligenciamos. E a leitura, que é o que nós enfocamos aqui, é um ato simples, mas traz um impacto profundo. O que você não usa, você perde. Então eu pego de volta ao início a frase que eu trouxe. E isso vale para... Estou aqui com a minha cola porque é um tema que traz várias nuances e eu não quero me perder nele. Ou melhor, eu quero me achar, quero ficar aqui conectada com vocês naquilo que eu trouxe. E isso vale para os músculos do corpo, a leitura. O que você não usa, você perde. Isso vale para os músculos do corpo. Hoje, quem viu meus stories, eu não sei se eu coloquei aqui no Paixão Brasil, mas com 3 graus eu fui andar, fui entregar uma encomenda no local onde despacha, e disse, eu vou dar uma andada. E fui andar. Mas estava tão frio, mas eu quis narrar, gravar aquele momento que estava um pôr do sol lindo, tudo escuro, mas um pôr do sol lindo e a lua do outro lado. E eu fiz então aquele panorama, voltei e eu quis mostrar como que é importante nós estarmos conectados com o presente. E ainda ontem à noite, eu fazendo alguns dos exercícios que a gente, como o coach da Febracis, aprende a fazer com os coaches, eu decidi fazer um desses exercícios comigo, alguns já tenham feito, mas eu decidi fazer um a cada dia, ou até às vezes 2 comigo mesma. E eu estava então com um mapa de identificação do foco, analisando o meu foco onde estava. E enquanto eu fazia aquele panorama, eu me lembrava, muitas vezes eu critico das minhas fotos, dos vídeos, e eu decidi simplesmente fazer e colocar, porque é a visão daquele momento. Quando passa, às vezes eu trabalho na questão de edição, mas aí já perdeu aquilo da emoção, aquilo do momento, e então eu decidi fazer daquele momento. E nisso do foco vem então, quais são as lembranças do passado, quais são as perspectivas do futuro, mas o hoje, o presente é muito importante para que a gente possa então agir de forma que o nosso foco esteja realmente ajustado àquilo que nós estamos fazendo. Então, o que você não usa, você perde. Isso na questão do físico. E aí, quando eu estava andando, eu dizia assim, como eu escolhi ficar em casa nesses dias de frio, mas como é necessário a questão da movimentação, para que o corpo não fique encolhido, mas para que o corpo obtenha, então, aquela agilidade que é necessária para que nós possamos estar hábeis a fazer o que for. E isso vai para a mente também. Então, isso vale para os músculos do corpo, para a mente e principalmente para as emoções. E um dos caminhos mais eficazes para fortalecer a nossa identidade, nossa inteligência emocional
E a nossa visão de mundo é a leitura. E esse livro é o que eu estou conectada esses dias, porque estou preparando também um workshop que eu vou fazer. E tem tudo a ver com o tema que eu trabalho, que é isso de não importa o que aconteceu no seu passado, você é capaz sim de construir o seu futuro, mas você precisa sedimentar hoje a base daquilo que você deseja. Então a identidade é um tema que eu gosto muito de trabalhar. E para mim, eu digo assim, é o meu carro-chefe, porque depois que eu me autoconheci de verdade, então é um processo que sempre se aprofunda. E nessa jornada, ela não pode ser linear no sentido de ser plana, mas ela precisa ser uma jornada de crescimento. E para ter essa jornada de crescimento, não ser uma linha plana, mas ser uma linha curva para cima, é necessário que fortaleçamos a nossa identidade. Nós não somos o nosso passado, nós não somos o nosso futuro, nós somos aquilo que nós construímos a cada dia. E por isso, graças a Deus e graças à ciência, graças às possibilidades que nós temos de desenvolver a inteligência emocional, ninguém em absoluto está fadado a ficar preso aos conceitos ou às possibilidades do passado. Nós podemos renovar a cada dia com cada oportunidade que o dia nos traz. Então, quando os livros não fazem parte da rotina das crianças, e eu vou ser mais específica agora, as crianças perdem muito mais do que histórias. Elas perdem a capacidade de imaginar. E quantos adolescentes estão com dificuldade de imaginar uma situação para o seu futuro? Quantos adultos pararam naquilo de acabaram-se os sonhos, acabaram as possibilidades, quando eles têm um mundo à frente que eles podem construir de novas coisas. Então, as crianças perdem não mais que histórias, elas perdem a capacidade de imaginar, de argumentar, de se conectar com ideias diferentes das suas. E elas crescem sem esse alicerce. E um dia, quando enfrentarem desafios na vida adulta, elas podem se sentir frágeis, inseguras e sem recursos internos para lidar com as dificuldades. Eu trouxe logo no início esses dois acontecimentos, esses dois fatos que estão, digamos assim, estão muito vívidos, né? Que é o fogo em Los Angeles e o da brasileira que faleceu alguns dias atrás. E é necessário que a gente entenda, então, que recursos internos nós temos, nós estamos desenvolvendo para lidar com essas divergências, com essas dificuldades, com essas situações que surgem no dia a dia. Muitos pais acreditam que educar é apenas dar amor e disciplina. E às vezes pecam por dar muita disciplina e pouco amor. Mas educar é, acima de tudo, preparar para a vida. Quantos de nós fomos realmente preparados para a vida? E um dos maiores presentes que você, como mãe, pode dar aos seus filhos é a capacidade de pensar por si próprios, de sentir profundamente e de compreender o mundo além do óbvio. Faz sentido, Vanessa? Faz sentido, Elaine? Isso que eu estou falando? E eu costumo dizer, inclusive no meu LinkedIn está lá, autoconhecimento é a chave. Autoconhecimento, então, é a chave para tudo. E a abordagem integral sistêmica, que é a abordagem que eu trabalho, ela nos ensina que o autoconhecimento é a base para a gestão eficaz de todas as áreas da vida. E aí eu trago, então, a gestão das emoções. Lidar com situações como as que eu já mencionei aqui hoje é lidar com as emoções, é fazer gestão das emoções. As palavras que vão ser proferidas em torno dos acontecimentos, ela tem um impacto emocional muito grande sobre nós. Tudo aquilo que a gente falar, elas estão ligadas às nossas memórias, estão ligadas à nossa forma de ver o mundo, e cada um tem uma forma de ver o mundo, e essa forma de ver o mundo tem a ver a partir das suas experiências pessoais. Como foi com o pai, como foi com a mãe, como foi... coisas que vocês talvez digam assim, mas foi tudo bem, mas há algo lá que ficou registrado, como a gente costuma dizer, no chip da memória, um chip que é a sua memória de infância, e que muitas vezes foi dito, foi tudo bem, mas há sinais de que na sua fala você traz que isso pode ter sido disfuncional. Há algo nas emoções que nós precisamos trabalhar diariamente. Mas não é apenas as emoções, a mente. E quando eu falo aqui da gestão das emoções, é interessante lembrar que aquilo que você fala tem a ver com a sua filosofia de vida. Recentemente, semana passada, eu li um texto, alguém questionando as frases afirmativas, essa forma de transformar algo negativo em positivo. E como é que fica isso do negativo? Ela dizendo que isso era, como foi a palavra que ela usou? Era algo que não é mais desse mundo. Quando a pessoa que consegue falar uma frase sem dizer não,
ela trabalhou a mente, no sentido de que ela possa enxergar as possibilidades e não as dificuldades. E não é negar as dificuldades, mas é entender como você pode trabalhar de forma que você veja uma visão positiva de futuro e você veja as dificuldades, mas elas não têm que fazer parte do seu cotidiano, se vocês estão me entendendo bem. Nós todos vamos ter momentos difíceis, nós todos vamos ter desafios a enfrentar, mas a maneira como nós trabalhamos a nossa comunicação, a maneira como nós trabalhamos a nossa mente, vai refletir na nossa comunicação, na nossa forma de enfrentar, na nossa forma de liderar e na forma de educar também as crianças em casa. Então, como está sendo ensinado às crianças a lidarem com frustrações se nós mesmos, como adultos, não sabemos gerir as nossas? Gestão dos relacionamentos é o segundo ponto. Como construímos vínculos saudáveis se não entendemos nosso próprio perfil comportamental e os dos outros? O respeito ao outro, a empatia ao outro, vem quando nós aceitamos a nós mesmos e quando nós transformamos essa aceitação em algo que é produtivo, em algo que vai nos impulsionar, pegando os pontos fortes e trabalhando, trazendo mais à frente, porque concentrar nos pontos negativos pode ser muito desafiador. Então, cada um de nós tem habilidades natas, tem habilidades que foram muitas vezes colocadas num terceiro ou quarto ou em nenhum plano na vida e se tornou profissionais, nos tornamos profissionais que muitas vezes não tem nada a ver com as nossas habilidades natas. E daí, Elzaí? E daí que você pode estar trabalhando em algo que é apenas por dinheiro e isso gera frustração. Você pode estar trabalhando em algo que apenas ama e que pode não ter a ver com você. Pode ter, sei lá, tem tantas nuances sobre isso, do que fazer. E é interessante observar como o perfil comportamental muda toda a nossa vida. Pode mudar? E alguns têm que... aconteceu de uma pessoa, né, que ela viu o perfil comportamental e ela não fez nada com aquilo. E também não se deixou trabalhar, não se deu a oportunidade de trabalhar para que aquilo fosse colocado exatamente naquilo que ela quer. Por exemplo, uma pessoa que tem um perfil de resultado, é focado em resultado, tem tudo para fazer o que quer, com a devida orientação, não o que quer, mas o que deseja e que tem a ver com o seu perfil comportamental, com as suas habilidades e dar certo e negar e querer viver naquele mesmo patamar de não, tá tudo bem, eu fico aqui. Então, já outras pessoas, em um curto prazo, digamos assim, tem uma alavancagem, se eu estou falando certa palavra, tremenda na sua profissão. Eu me lembro de uma holandesa, inclusive, que ela fez análise de perfil comportamental e em um mês ela contou as transformações que houve na vida dela. Relacionamento melhorou, compreender a si mesma, o trabalho melhorou, ela passou a ver com outra perspectiva e que não tinha nada a ver com ela, mas ela começou a dar uma nova versão àquilo que ela fazia, a encarar com outras possibilidades, com as possibilidades e não vendo como dificuldades. E a vida dela mudou. Então, a gestão das emoções, a gestão dos relacionamentos, ela falou também, mudou muito com o marido dela, porque agora ela tem um relatório de 59 páginas que fala não apenas dela, mas de como ela, a partir do seu perfil, pode tratar as pessoas que estão mais perto de si, mais perto dela, o marido, por exemplo. E aí vem o próximo, a gestão da educação dos filhos. Como exigimos, se exige concentração e disciplina de uma criança. Como exigir concentração e disciplina de uma criança se, como adulto, não se há nessa pessoa, o hábito de leitura e da reflexão? Nós só podemos incentivar aquilo que nós fazemos. Então, o pai que senta e lê, a criança senta também e copia aquele hábito, né? Pega o livro, senta lá, uns cruzam as pernas ou deitam e as crianças vão fazer a mesma coisa. Então, é um hábito a ser inserido porque as crianças vão se ver naquilo. E pelo hábito é que a gente costuma a fazer coisas grandiosas. O quarto ponto é a gestão do trabalho. Como nós podemos evoluir profissionalmente se ignoramos o desenvolvimento de nossa inteligência emocional e capacidade de nossa comunicação? O que nós comunicamos é um espelho daquilo de que nós somos. Quinto ponto, a gestão da vida em comunidade. Como esperamos um mundo mais empático e pacífico se dentro de cada um de nós e se dentro da casa onde nós vivemos, nós não cultivamos o hábito do diálogo, da escuta e da compreensão? A experiência de um não precisa ser a sua. Há um vídeo que nós vimos que diz: a dor é necessária, mas o sofrimento é opcional.
De uma experiência negativa, de uma experiência dolorosa, nós podemos extrair lições que vão nos impulsionar para crescer. Mas é necessário que o autoconhecimento para saber como gerir as emoções, como gerir os relacionamentos, como gerir a educação dos filhos, fazer gestão da educação dos filhos, como fazer gestão do trabalho e da vida em comunidade. Nada disso acontece por acaso. Tudo é treino, prática e repetição. Se eu perguntar por que você escova os dentes todos os dias, por que você vai me dizer? Eu aprendi quando pequena, mas eu entendi também mais tarde e estou consciente de que se eu não escovar os meus dentes, vai haver algumas consequências. Então, a opção foi escovar os dentes. Mas ainda assim, há adultos que acham que não é necessária a escovação dos dentes. Qual é outro hábito? Tomar banho. Inclusive, o brasileiro tem essa prática que é muito mais do que o europeu, né? Então, por que aprendeu isso? Porque o clima é diferente. Existe aquilo de se refrescar constante. E no clima frio, aí como é que vai fazer? Aí você adapta ou não. É uma questão de saber o que é mais favorável para você. Eu, particularmente, prefiro por tomar meu banho, né? Então, nada acontece por acaso. Tudo é treino, prática e repetição. E a pergunta agora é, o que é que você escolhe? Se nós queremos um mundo melhor, se nós precisamos então começar com essa transformação por nós mesmos, em nós mesmos. Se vocês querem filhos emocionalmente fortes, precisam se fortalecer primeiro. Se queremos um ambiente de paz, nós precisamos aprender a cultivar paz dentro de nossas casas. A leitura é uma ferramenta poderosa e o autoconhecimento é indispensável, mas a constância é a chave. Então, eu trago 3 frases aqui para a gente refletir durante essa semana e eu vou deixar também gravada na live. Cada história lida é um mundo novo que o seu filho explora. O hábito da leitura fortalece a mente e abre portas para o futuro. E a terceira, se eu não incentivo hoje, ou no caso do seu, né? Se você não incentiva hoje, o seu filho pode perder amanhã. Lembra da frase do início? O que a gente não usa, a gente perde. E vem a questão de algumas pessoas, já que eu estou trabalhando aqui um canal onde a gente fala também do idioma, né? Se você não usa o seu português, você perde. Se você não ensina as crianças e deixa isso apenas como uma tarefa terceirizada, nada contra, porque eu sou professora de português, estou inclusive divulgando um grupo que vai acontecer ou na segunda ou na quinta-feira, todo indica aqui na quinta, ou na terça, sei lá, estou vendo aqui ainda, mas é necessário que as crianças criem esse elo com você. Criar elos aí, como assim? A partir do momento que você desenvolve esse código português em casa, com as crianças falando, mas elas respondem em inglês, elas respondem em holandês. É o idioma que elas estão ouvindo fora, se elas já estão convivendo com a escola, né? Então, isso é normal, mas o que vai ser normal é aquilo que vocês criarem em casa como norma. Pai fala inglês, deixa ele falar inglês com a criança. O pai fala holandês, deixa ele falar holandês com a criança. Fala alemão, fala outro idioma, deixa ele falar com seu filho ou a filha. E você fala o português. Vai ser uma Babel, não é Babel coisa nenhuma. Porque no mundo que nós vivemos, em que a informação está tão acelerada, hoje quem sabe apenas o português está correndo para aprender o outro idioma. E quem apenas sabe o outro idioma, o idioma natural que aprendeu dos pais, né? Estão correndo para aprender outro idioma. E quanto mais idiomas nós aprendemos, nós estamos exercendo a musculatura que é o cérebro, para que ele se torne forte cada mais. O cérebro tem uma elasticidade tamanha, que não é apenas a criança que pode exercer e aprender, não. O adulto também, há técnicas para isso, para aprendizado de um idioma, há técnicas para aprender novos hábitos, inserir novos hábitos. Há técnicas para tanta coisa que é justamente para facilitar com que você absorva e entenda que nada é difícil, exceto aquilo que você não exercita. Então, o que a gente não usa, a gente perde. Quantas pessoas que realmente, pela simples repetição, eu esqueci, andam esquecendo? Essa semana eu estava lendo uma experiência, ou ouvi um vídeo, eu não lembro mais, que a pessoa disse assim, durante muito tempo eu estava dizendo, eu esqueci. Eu comecei a ver que eu realmente estava esquecendo. E a partir do momento que ela diz, começou a exercitar a minha memória, começou a falar sobre o seu cérebro, o benefício que ele era para o corpo, para a sua vida, e que ela tinha uma memória fantástica, ela começou a recuperar coisas que ela estava perdendo, literalmente, pela sua comunicação. Então, o que a gente não sabe, a gente pode aprender.
E aquilo que nós já sabemos, nós temos a necessidade de dar um passo avante para que nós continuemos usando o que aqui dentro está, que é uma máquina fantástica, que não tem tecnologia capaz de substituir. Aí eu trago aqui a questão do ChatGPT, né? Da inteligência artificial. Ajuda muito, mas ela não tem emoção e não tem a capacidade de descobrir aquilo que você já sabe. Só o humano sabe, só o humano viveu. E é o nosso conhecimento justamente que alimenta essas máquinas, que ensina a máquina, que treina a máquina para trabalhar. Então, se você não usar essa capacidade fantástica que tem, vai perder. E o meu convite hoje para vocês é justamente isso. A mudança começa, eu tenho usado muito essa frase, a mudança começa agora. O presente e o futuro começam agora. Por quê? O que você faz hoje, você colhe amanhã. E essa mudança precisa acontecer dentro de cada um de nós. Os problemas alheios, nós podemos ser solidários, mas nós não podemos, nem devemos, viver como se eles fossem nossos. Existe um limite para a gente ser solidário e existe um limite para a gente falar as coisas como se elas fossem nossas. Ontem, inclusive, em um grupo, eu disse que seria interessante mudar a frase, porque isso pode ter um impacto tremendo na vida pessoal. Não foi ouvido, mas isso não vem ao caso, mas eu estou aqui trabalhando a comunicação. E a minha vida mudou a partir do momento que eu li livros que me disseram, que me trouxeram essa mensagem, que o que eu falo, eu me torno. E é bíblico. Cientistas, antropofísicos, sei lá mais o que, qual é o profissional que tem lido a Bíblia para desmenti-la, né? Vem com um relato de que é um livro que é quântico, é um livro que serve para tudo e é um livro estratégico, que até corrobora, que fortalece aquilo que a física diz. Então, minha gente, o meu convite para vocês hoje é se fortalecer, investir no autoconhecimento, ser a diferença que o mundo precisa ser. Ser a diferença que o mundo precisa ser. E a nossa saúde mental não se constrói apenas com sol ou com coquetéis químicos ou exercícios físicos. É um exercício diário. É um exercício diário que você pode fortalecer a sua mente e recuperar tudo aquilo que você tem visto esvair. Fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, relacionamentos. Então, aquilo que você diz, você é. Está na Bíblia, está em outros vários livros que diz como você pensa, você é. E o meu convite para vocês hoje é justamente isso, de lembrar que a mudança começa a partir do momento em que você ouve alguma coisa e deixa essa frase se tornar uma verdade para você. Então, a saúde mental nasce da nossa capacidade de nos entendermos e de cultivarmos hábitos que fortaleçam nossa mente e nossa alma. E a pergunta é, na sua casa, como a leitura tem sido colocada? Aqui está Vanessa Rigon, né? Perguntei logo no início, chegaram os livros? Por quê? E ela adquiriu um dos livros mais preciosos que ela pôde adquirir para o seu filho, ou filha, não sei se é menino ou menina. Mas é a partir daí, então, que a gente pode fortalecer a nossa mente. Lendo, interpretando e buscando aquilo que realmente faz sentido para a cura emocional que cada um de nós precisa. E falar em cura emocional, vem aí, né? O workshop que eu estou preparando, não coloquei a data ainda, mas eu vou divulgar aqui também, que é para incentivar isso de buscar a real identidade. É um tema que eu gosto muito, é um tema que eu trabalho sempre e gostaria que vocês estivessem atentos, porque a partir do momento que vocês se conhecem, você entende onde você pode melhorar na educação das crianças, onde você pode melhorar no seu autoconhecimento como mãe, como profissional, como esposa, como professora, como médica, sei lá, tantas profissões. Porque o que vale é aquilo que você é e não o que foi imposto para você ser, entendeu? O imposto é que, assim, nós nascemos com um perfil, o que a gente chama de perfil natural, e ao longo da vida, ou pelas experiências, ou por alguma decisão lá que a gente não queria sofrer, então a gente desenvolve um outro comportamento, perfil comportamental, desenvolve um outro comportamento e se torna essa outra. Às vezes a nuance é pequena, mas faz uma grande diferença você saber quem você é. Às vezes há pessoas vivendo um papel de uma pessoa analítica, quando na realidade uma pessoa comunicativa, que se conecta com as pessoas e está vivendo isolado. Eu vivi assim.
E a diferença foi tremenda. Quando eu vi a diferença que isso poderia ter na minha vida, não apenas profissional, mas a minha vida como um todo. Então fica aqui essa palavra hoje, no sentido de que, se atendo à solidariedade de alguns, ou se juntando à solidariedade de momentos específicos da comunidade, é necessário que você esteja também atento à sua comunicação, porque isso pode ter um forte impacto na sua vida. Deu para entender? Eu espero que sim. E espero que nós sejamos solidários com as famílias, né? Está passando uma vaquinha, está rolando, né, uma vaquinha online para que o traslado da brasileira seja levado para o Brasil, para os seus familiares, se despedirem, fazer o que precisa ser feito no sentido de darem a ela minha palavra, povo, um funeral decente. E também a questão de Los Angeles, tem muitas famílias que sonhos foram interrompidos, muitas famílias que continuam debaixo de ameaça porque o fogo continua se alastrando. E tem também, esqueci o nome, mas eu posso colocar depois um post, que nós podemos contribuir para ambas as causas. Mas, acima de tudo, que nós busquemos nos conhecer, para que nós hajamos na medida certa para cada caso. Foi mais do que necessária, Vanessa? Que bom. Eu gosto de trazer temas atuais, gosto de trazer temas que, para mim, fazem sentido. E como eu falei, hoje foi um dia que eu disse assim, segunda-feira é um dia que eu chamo lindo. Para muita gente é um dia que se gostaria de esquecer, né? Mas eu construí a minha segunda-feira como um dos dias que é top para mim, e realmente é. E hoje eu ia até mandar uma mensagem para a mãe dizendo alguma coisa, mas depois não, deixa para lá. Vou aproveitar, refazer a minha agenda e vou viver de uma forma que eu tenho ensinado às outras pessoas. Então, o que foi que eu fiz? Eu modifiquei o meu planejamento. Passei a manhã toda, como eu faço na maioria das manhãs, lendo, buscando crescer, para que nesses momentos aqui eu possa saber também falar com tranquilidade, falar de uma forma que seja útil para vocês. Então, foi leitura, vídeos, tudo mais, aquilo que eu tenho mostrado, meus cadernos não estão aqui não, qual é o meu sentido de expectativa, com a minha expectativa, a minha visão de futuro, o que é que eu desejo que aconteça ao longo desse ano. Então, tudo é um preparo. Nada acontece, pode até acontecer de noite para o dia, mas sem fundamento, elas não resistem. E muitas vezes as coisas podem até demorar de acontecer, mas talvez seja porque algo grandioso está sendo preparado para que aconteça na sua vida. Então, fica aqui que o autoconhecimento, chave para tudo, possa ajudar você na gestão das emoções, na gestão dos relacionamentos, na gestão da educação dos seus filhos, na gestão do seu trabalho, seja ele qual for. Se você não trabalha fora, trabalha dentro de casa, é trabalho. Nessa gestão aí do trabalho, da gestão do tempo e na gestão da vida em comunidade. E eu falo sempre nos outros, e aqui eu não trouxe hoje porque o tema era um pouco diferente, mas nessa da gestão da comunidade é interessante saber quem são as pessoas, quem são as 5 pessoas mais próximas de você, porque todas essas 5, os amigos dessas que você nem conhece, têm também uma influência direta sobre você. Aí vem O Poder das Conexões, que é um livro fantástico que quem puder ler, leia. Essa foi a nossa palavra de hoje, e eu gostaria que vocês, então, refletissem, se foi proveitoso, respondessem as perguntas que eu fiz lá no início, e se precisar de ajuda, estou aqui. Manda uma mensagem e a gente conversa. E que esse ano, eu desejo assim de coração, que esse ano seja um ano de colheita, que muita coisa que você plantou em 2024 possa ser colhido agora. Muita coisa que você estava esperando aconteça agora. Muita coisa que você, coisa ou sonho, estou aqui falando coisa, mas coisa tem nome, né? Tem aquela música do Toquinho. Todas as coisas têm nome. Então, que seu sonho aconteça. A semente que você plantou em 2024 floresça, brote e traga frutos maravilhosos. E que a sua vida seja assim também, através do autoconhecimento, buscando se conhecer, porque Deus quer. Seja Ele o ser sobrenatural que você deu outro nome qualquer, mas Deus quer que você e eu sejamos felizes. E é a partir da felicidade que as outras coisas acontecem. Não é acontecer algo para se sentir feliz, é muito pelo contrário. É se sentir feliz. E hoje foi um dia que eu determinei que eu ia começar do início e por isso
Não houve mudança de agenda que tirasse a minha felicidade. Então, a felicidade determina todo o restante. Que seja assim, então, também na sua vida. Manda essa live, depois vai ficar aqui gravada. Manda essa live para outras pessoas que estejam talvez precisando de uma palavra como essa. E a gente, junto, pode se fortalecer, sim. E lembrar, ó, junto não quer dizer que tem que ir para baixo, como todo mundo, não. Ou você sobe, ou você sai desse lugar e vai para um outro, que você possa crescer. Não ter a linha linear plana, mas ser uma linha curva que cresce e que é ascendente. Crescente, sempre. Valéria chegou, a gente já está terminando, mas espero que você veja depois a live que vai ficar gravada. Vocês que estiveram aqui, prazer tê-las conosco. Não tenho avisado, mas toda segunda nós temos esse encontro aqui. E na próxima segunda estaremos também, com ou sem convidado, mas estarei aqui trazendo a palavra para que contribua para o seu crescimento. E claro, já comprou um livro para o seu filho ou sua filha essa semana? Se não, vai lá ou manda uma mensagem para mim que eu ajudo a escolher também, dependendo da sua necessidade, da idade do filho. E eu ajudo você a escolher esse livro, ok? Uma boa noite, uma semana excelente, que a noite seja de descanso, de reposição de energia e com frio ou sem frio, determine, eu sou feliz e grato. E isso determina todo o restante da sua vida, em qualquer círculo, em qualquer pilar que você viva. Uma boa noite, uma linda noite e uma excelente semana.